uma dúvida, né, para ser esclarecida. A Adriana fez um comentário agora no intervalo. Eu queria que ela apresentasse a dúvida para todo mundo antes de entrar no tipo de espíritos. Foi a respeito dos dialogadores que eu coloquei. O que Isso. a gente pode estar fazendo? O que é que a gente, né, como dialogador, como suporte, que a gente pode estar fazendo inconscientemente que pode atrapalhar a reunião, né, sem perceber. Você entendeu, né, cara? O que o dialogador ou os participantes da reunião estão fazendo e que inconscientemente pode prejudicar a reunião. Tá? Eu vou falar uma coisa que não acontece muito, é a gente se distrair. Está na reunião de corpo presente, mas está pensando no trabalho, pensando no filho ou na família. Naquela hora tem que estar presente ali na reunião. Isso atrapalha demais, porque quebra a concentração do conjunto. Não é? A outra coisa é aquilo que a gente estava comentando, é ficar pensando que o dialogador poderia ter dito, mas não disse. Não é? Ou criticando mentalmente o diálogo do dialogador. Isso atrapalha demais. Ou julgando se o irmão está recebendo uma entidade ou não. Se aquilo não é criação da cabeça dele. Isso. Outra coisa é pensar, esse médium, será que ele está recebendo mesmo ou esse negócio é coisa dele? Não. Existem médiums em que no Juás o inimigo predomina. Mas isso não quer dizer que nem por causa disso significa que não haja uma entidade ali. Entidade terceira atendida. E afinal, e se fosse só inimigo? O médium não é espírito também? Então não cabe aos demais julgar. Isso é uma questão do dirigente da reunião e do dialogador, que inclusive depois podem conversar sobre o assunto e ver como vão ajudar o médium a superar essa etapa, que é do animismo, que é uma etapa no processo do desenvolvimento da mediunidade. Você sabe o que o Chico Xavier disse sobre isso? Hein? Vocês já ouviram falar, nunca ouviram falar sobre a questão do animismo? Não. Temos um percentual, né, Carlos? Que ele disse o seguinte, que se 5% forem do espírito, já é o suficiente. Então, a participação do médium, ela é inegável na comunicação, senão não seria necessário o médium. E um médium que é excelente, ele participa com 50%. Agora, não é por causa disso que a gente vai se entregar ao animismo. E que o dirigente, o dialogador, ou os dialogadores, não tem a função de ajudar o médium a superar esse processo. Não sei se vocês viram aquelas entrevistas do Chico no Pinga Fogo. Pois é, uma dessas respostas foi essa. Ele falou dos dois aspectos da questão, né? Agora, a outra coisa que também pode incomodar é quando as pessoas começam a querer elas acharem que está precisando de alguma coisa. Não, aquele filho está precisando de energia. Aí eu fico daqui, eu não vou interferir, eu vou só ficar com a mãozinha levantada, transmitindo vibração. Gente, isso está certo? Isso é ou não é interferência? A gente faz aquilo que compete a nós. Cada um com a sua tarefa. O equilíbrio do grupo precisa de que cada um cumpra a sua tarefa corretamente. Ou seja, o apoio vibratório não é passista. Quando for preciso que o passista faça a sua função, o passista vai cumprir a sua função. O apoio vibratório apoia vibratoriamente. Então não podemos confundir muito os atendimentos com a questão material, né, que a gente estava até comentando. O espírito se apresenta, por exemplo, com frio. Ele chegou com frio. Qual que é o nosso desejo inicial? É dizer que ele vai receber um abrigo, ou um cobertor, ou qualquer coisa assim. Mas quando a gente faz isso, a gente está perdendo a oportunidade de levá-lo à reflexão. Por que ele está sentindo frio se não deveria? Eu não preciso dizer para ele não, porque nós já vimos isso acontecer. O espírito chega com a fome, com frio, e o dialogador diz assim, não senhor, você não pode estar sentindo fome nem frio, você já é um espírito. Não pode fazer uma coisa dessa, não é? Porque o indivíduo está sentindo frio e está sentindo fome. Bom, mas por quê? Por que ele está sentindo? Não é o caso de levá-lo à reflexão? Às vezes ele está sentindo frio porque não percebeu que ele saiu do ambiente onde ele estava, que estava frio. Porque agora ele está dentro de uma sala aquecida. Ele não se deu conta disso ainda. Aí eu vou dar um cobertor para ele. Percebeu? O cobertor é a solução? Então muitas vezes é melhor perguntar por que você está sentindo tal coisa, não é? Ok. E se o espírito
espírito retornar de volta, né? Porque eu já escutei dizer assim, eu tô sentindo frio porque eu tô sentindo frio, ou eu tô com fome porque eu tô com fome, porque eu tava na rua, né? Ok. Mas pensa, alguma coisa aconteceu. Aí você diz, alguma coisa aconteceu com você de diferente. Você não percebe que você está conosco aqui agora? Você não está mais onde você estava? Olha em torno de você. Ou sinta um ambiente que é diferente. O que você está vendo? O que você está vendo? Você já está sendo atendido, você está aqui conosco, conversando conosco. Nós queremos ajudar. Entende? Você tem que trazer para a outra realidade. Tirar daquela realidade que ele se encontra e trazer para a realidade outra. A nova realidade que você está atendimento. Tudo bem? Fácil não é, tá bem? É com tempo. E os bons mentores amigos não deixarão de nos apoiar no trabalho. Sim, a inspiração sempre vem. O que a gente precisa é não deixar que as nossas emoções negativas envolvam a nossa falta de segurança, a nossa desconfiança da gente mesmo, das nossas possibilidades. Claro, nós temos que saber que nós não somos todo-poderosos. Nós não sabemos exatamente o que o espírito está sentindo. Nós não temos a amplitude de conhecimento que tem o plano espiritual da situação particular que vive aquele espírito. Mas a gente tem que deixar a inspiração fluir. Na medida que a inspiração flui, a gente vai se sintonizando cada vez mais com o benfeitor amigo. E a gente é capaz de ser conduzido para situações que a gente precisa para atender o espírito. Certo? Tudo bem, Adriana? Ok. Bom, há outras situações, né? Nós estamos citando algumas e agora a gente entra no tipo de espíritos. Não vai dar tempo de aprofundar muito isso. Nós vamos tocar em alguns, né, tipos de espíritos, vamos até onde é possível. E em outra oportunidade a gente dá continuidade, não é? Trata outros aspectos que não serão tratados aqui agora, tá bem? Então, o primeiro, né, tipo de espírito que a gente classificou é esse que estão espíritos vinculados à vida física. Eles desencarnaram, mas estão vinculados, estão sentindo fome, estão sentindo sede, estão sentindo dores, eles não sabem que desencarnaram, são todos esses, eles estão presos na matéria. Tem aqueles que são materialistas por filosofia, ou seja, eles acreditam que nada existe depois da morte, então eles acham que eles continuam no corpo físico. Há um caso examinado por Kardec que o espírito dizia que ele estava num sonho. E que a consequência do sonho dele é essa bizarrice de se manifestar num grupo mediúnico. Então, falando sobre isso ali, eu estava pensando nessa possibilidade de não saber o que falar ou o que perguntar. Poderia se perguntar se você sabe onde você está ou o que você está vendo, começar perguntando coisas assim. Mais uma vez, se a gente usar isso como fórmula não vai dar certo. Mas num caso desse, que ele vem com frio, né? Que sim. Eu estou usando o caso que eu não pode, tenho a menor ideia. Até pode, não é? Não há nada de não poder. Se sabe onde está. Só tem que ir reagindo à manifestação do espírito. Ou seja, você vai observando, vai ouvindo e vai dando as respostas que ele precisa ouvir. Não as que ele quer ouvir, mas as que ele precisa ouvir. E é isso que faz a vida com a gente. A vida não dá pra gente o que a gente quer, mas dá aquilo que a gente precisa. E a gente identificar o que a gente precisa, o que o espírito precisa, é muito complicado pra gente. Mas é por isso, disso que vale o estudo, a meditação e a vontade realmente de ajudar. Então, aqui talvez seja o caso de contar rapidinho, né, uma situação para a gente poder entender. O espírito entra pela porta, o trabalho mediúnico já começou, tá bem? E o centro, ele não tem salas e tal, a mesa mediúnica está colocada numa espécie de palco que tem no centro, e o salão, não é, tá ali que as pessoas vêm para a palestra no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Hoje, porque é o dia do trabalho mediúnico, está fechada a porta. Entraram os participantes, fechou-se a porta e o trabalho já começou. De repente, ouve-se, não é, passos. Alguém vem entrando pela porta. Nesse caso aconteceu comigo. Eu estava sentado, não estava participando do trabalho mediúnico, e eu ouço os passos fortes, blá, blá, blá. E olho para trás assustado, pensando, alguém abriu a porta e entrou. Na hora que eu olhei, não vi ninguém, mas os passos vinham na minha direção. Passaram por mim
Aí o espírito chega, sobe por uma escadinha lateral, eu ouço os passos dele. Quando ele entra no círculo da mesa mediúnica, eu consigo vê-lo. E ele vai e se debruça de trás de uma médium. E a mulher começa a falar com voz de homem. E o que ele diz? Eu não consigo entender. Estão achando que eu sou um mau pagador. Eu sempre comprei nessa venda. Eu deixei a minha égua amarrada lá na porteira, né, e vim aqui para buscar os mantimentos. Esse infeliz não me entrega os mantimentos. Está achando que eu não vou pagar? A minha família está esperando que eu leve os mantimentos. O que era que tinha acontecido com ele? Tinha desencarnado e não tinha nem se dado conta. Aí é nessa hora então que o dialogador entra, não é? Por que você acha que o rapaz não está lhe ouvindo? Ué, eu acho que ele está surdo, não é? É um tonto, não é possível. Ou então está achando que eu não vou pagar. Mas não lhe parece estranho isso? Ele sempre lhe ouviu antes? Sim, sempre me ouviu antes. Está vendo como é que vai se estabelecendo o diálogo? Por que você acha que ele não está lhe ouvindo agora? E o indivíduo vai pensando, por que será? E a resposta está lá dentro dele. Ele só não quer admitir. Tá certo? Aí num dado momento ele faz a pergunta: será que eu morri? Aí o dialogador: não, morrer não, porque a morte não existe. Digamos que você tenha passado por um fenômeno em que o corpo morre, mas o espírito segue vivo, tanto é que você está aqui falando conosco. Terminou o diálogo, o espírito se desacopla da médium. Aí eu vejo ele se afastando. A hora que ele sai do círculo de proteção da mesa, eu já não vejo mais, mas ouço os passos, leves agora. E ele sai em direção à porta outra vez. E vai embora, bem aliviado. Tudo bem, gente? É um tipo de espírito que está na prisão da matéria. Provavelmente teve uma religião que nunca ensinou para ele o que queria acontecer com ele quando ele passasse para o outro lado. Então, quando ele passou, ele nem percebeu que tinha passado. A maioria dos seres humanos, a maioria da humanidade, é dessa forma. Eles não percebem que eles encarnaram. Pode acontecer deles serem atendidos e não serem encaminhados? O que você chama de atendidos, o que você chama de encaminhado? No caso de que ele falou que ele viu ele saindo com passos mais leves, mas ele foi encaminhado, foi acompanhado pelos espíritos? Com toda segurança. Não é? Não ficaria desamparado. Mas o que é que acontece? Ele iria revisitar os locais, provavelmente, de onde ele veio, agora consciente de que ele não estava mais encarnado. Provavelmente está no benfeitor com ele. Porque, veja, encaminhado é uma palavra meio complexa, porque ajudado, sim. A ajuda não necessariamente significa o encaminhamento para uma coluna espiritual. Normalmente sim, mas pode não acontecer isso. Por quê? Porque ele ainda precisa de algumas experiências que ele compete viver. Cada caso é um caso. Orou-se por ele teve a experiência da oração, ele teve a experiência do alívio, ele saiu dali consciente de que ele tinha, né, que estava morto na concepção dele, não que continuava vivo. Então agora ele veria as coisas totalmente diferentes. Em algum momento ele iria desejar algo diferente, algo mais. E aí então? Aí então é a hora. Pera, como é que a gente agiria nesses casos, por exemplo, quando você está dialogando e você percebe que o espírito percebe ou ele tem aquela impressão de que ele está desencarnado, mas ele não quer admitir. E quando você começa a levar o diálogo para esse lado, você sente que ele vai ficando mais nervoso, agitado e ele não quer admitir e você está meio que perdendo a conexão porque ele dá esse medo, né, essa paura. Olha, a gente não pode forçá-lo a admitir. Mas você pode paulatinamente, porque ele será ou trazido de volta ou será orientado pelos amigos. De qualquer forma, a gente tem que ter paciência, a gente não pode forçar nada. Forçar não adianta nada. Forçar é contraproducente. Nessa situação há um indicativo de que o espírito tem um medo. Então precisa ser atendido no seu medo. E às vezes perguntar ao dialogador claramente: percebo que você está com medo. Do que você está com medo? Mas às vezes ele não tem condições nem para isso. Às vezes não tem. Às vezes não dá para forçar. Tudo depende, cada caso, tudo depende do caso.
tudo depende da reação. Você tem que ir sentindo o espírito. Você não pode simplesmente se lançar num esclarecimento e dizer, olha, a morte existe por causa disso. Não. Você tem que ir sentindo, ir caminhando conforme os passos que a pessoa dá. Olha, eu tinha um colega, um amigo, que ele dizia o seguinte, o que é a doutrinação? A doutrinação não é você pegar e puxar. Não, você não puxa a pessoa. Você pega a pessoa calmamente aqui, vai, e à medida que a pessoa for se mexendo, você vai levando ela junto. Ou seja, você nunca vai confrontar a pessoa, mas você vai conduzir a pessoa. Essa é a diferença. Nunca confrontar, sempre conduzir. E a condução se faz na medida do andar da pessoa. Quando você está com uma pessoa enferma, o que você faz? Você não caminha com ela no passo dela? A mesma coisa no espírito. Então, outros tipos de espíritos presos à modalidade de desencarnação. São enfermidades e dores que o espírito vai manifestar, às vezes desencarnando, por exemplo, com pneumonia. E ele fica preso naquilo. Ele continua se sentindo com pneumonia, o tempo passa, ele continua do mesmo jeito. Agora, os sofrimentos são todos da pneumonia, depois de anos no mundo espiritual. Agora, Carlos, você vai dizer vai dizer para ele que a enfermidade dele é falsa? Não. E a enfermidade dele é falsa, pergunto para vocês? Não. É gerada pelo desequilíbrio mental dele, como o perispírito é plástico, recebe as vibrações mentais e me divirto, não é? Então a minha família chegou ao espiritismo por causa de uma situação de um tio que ficou tísico, desenganado dos médicos, a saúde pública queria levá-lo para fora da cidade para não contaminar os outros, até o dia que a avó, né, ela ouviu que já havia um médium na cidade e ela disse, pelo meu filho faço tudo, chame o homem. E o homem foi depois do trabalho, ele não foi nem na hora. O irmão que foi lá chamar disse assim, mas se o senhor não for logo, meu irmão pode morrer. Ele falou, não vai morrer por isso não, pode ficar tranquilo. Depois do trabalho ele foi lá. E aí ele fez passe, água fluidificada e evangelho. E disse para ele, aqui está a sua cura. Uma semana depois ele andava na rua. Não é? Então, são espíritos que, na sua enfermidade, ficam presos àquilo. Encontra alguém com quem se afiniza, médium consciente ou inconsciente, que o nosso tio era inconsciente, se acopla. Ali, ó, nós temos um trabalho constante de vigilância. Porque simplesmente é como, sabe a atração magnética? Faz assim, ó, e já está naquilo que chama, entre aspas, incorporado. Né? Que não existe incorporação, né? Mas está acoplado. Tá bem? Ele viu, né? O grande desafio que é. Acidentes violentos. O espírito sofre um acidente e se manifesta direto no médium ali, não é? Ainda sentindo as dores do acidente, a situação toda. E alguns sofreram acidente e não se deram conta que desencarnaram. Estão buscando ajuda, pedindo ajuda. Normalmente para alguém que estava junto. E aí, nessa ocasião, é que a gente tem que ter um bom senso. Fica tranquilo. Como você está sendo ajudado, ele também está. Então, fica tranquilo. Não é? Tem confiança em Deus, porque ninguém nesse mundo é desamparado e tal. A gente sempre leva para o campo evangélico. Não é? As pessoas, todas as pessoas, sempre têm dentro de si a crença. Por mais que elas digam que são materialistas. E tem que tomar cuidado, a Vera fez lembrar agora. Porque o espírito diz assim, eu estou precisando de um hospital, entrei numa igreja. É verdade. Mas escuta, isso aqui é um lugar onde nós atendemos em nome de Jesus. E aí você sai, você sempre sente, você sai pelo teu joelho nessas horas. No hospital Vera, e no caso, assim, a gente às vezes tem os espíritos que vêm e eles estão muito nervosos, desesperados, né? Então fica aquela coisa, aquele desespero, já vem dessa forma. E o dialogador fica, calma, calma, calma. Mas é como se só falar calma ia resolver, né? Você tem alguma coisa nessa desespero? Oração. Não existem fórmulas, mas normalmente a melhor coisa é a oração. Não é? Você deixa o espírito deblaterando lá e começa a orar. Com a oração ele começa a receber efeitos calmantes. Nessa hora o passista é acionado. Não é? E senão, às vezes, parece até uma competição, né? Não, pois é. Fica quase um argumento. E a oração, você diz calma umas 2 vezes, você vê que não funciona, porque às vezes ajuda uma pessoa dizendo, se acalme, fica tranquilo. Às vezes não ajuda, então você tem que partir para a oração.
E a oração é em voz alta ou em silêncio? Seguramente. Em voz alta, porque aí, veja bem, quando você ora em voz alta e os outros acompanham, cria uma vibração ambiente que vai ajudar aquela entidade. E que o acalma. Ele vai se sentir calmo, ele não vai saber por quê, mas ele começa a se sentir mais calmo. E aí a gente vai descobrir as razões do porquê daquela situação. Que sempre, gente, busca a raiz. Vocês já fizeram estudo da gente ter que buscar o tópico frasal dentro do parágrafo, não é isso? Então é a mesma coisa no sentido de buscar qual é a causa desse problema. No atendimento fraterno é isso que a gente faz. A pessoa vem com uma problemática e o que nós vamos ajudar é a pessoa a descobrir qual é o âmago do meu problema. Normalmente está dentro da própria pessoa e a resposta está com ela. E a gente tem que tocar para despertar, certo? Que é uma ciência, não é fácil. Agora tem espíritos que estão também presos à modalidade de desencarnação que são suicidas, às vezes anos a fio. Espíritos que às vezes se atiraram de algum lugar e ele terminou de se estatelar lá embaixo, ele está de novo lá em cima, se preparando e de novo começa a cair, sofre toda a queda, se estatela outra vez e de novo está lá em cima. Isso, o tempo passa nessa situação. Não é? E nesses atendimentos, o mais importante para a gente tirá-lo dessa fixação, ou melhor, tirá-lo não, porque nós não podemos fazer isso, mas ajudá-lo a sair dessa fixação, sabe qual é? É procurar que ele se desligue da problemática dele e comece a pensar em outras coisas mais positivas. E através da oração, ainda vem a oração de novo. Olha, Evangelho é base nas nossas vidas, né? E na vida de todos que estão necessitados, encarnados ou desencarnados, é mais fundamental ainda. Agora, atenção aqui, porque normalmente esse espírito é trazido quando ele já tem condições de receber ajuda. Pode acontecer uma situação diferente a depender do grupo, dele ser trazido ainda no auge, não é, da situação para o início do despertamento, mas o grupo tem que estar muito bem preparado para isso. Então, normalmente, quando ele é trazido é porque já tem condição de ser ajudado. Ou seja, ele já esgotou os fluidos que o prendiam àquela situação de desespero. Então, é importante a gente considerar que não é um caso insolúvel. Como é que nós vamos sair dessa? Não se preocupe com isso, não é? Porque o indivíduo foi encaminhado ali e a gente sentirá o que a gente deve utilizar para, não é, o seu despertamento e a saída da situação. Espíritos presos ainda à modalidade de desencarnação, os distraídos, os que se não ocuparam das responsabilidades da vida. Viveram a vida, ao Deus dará, não tiveram maiores preocupações, e chega no mundo espiritual e estão do mesmo jeito. Nós tivemos um que entrou bailando na sala, né? Você lembrou desse aí, né? Entrou bailando. Aí quando entrou bailando e de repente ele disse, pô, cadê a música? O que é que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? Não é? É bom, vale dizer que era um período de carnaval, tá? Que não significa que o médium estava dançando. Definitivamente, foi só percepção espiritual. E existem os que chegam dementados e amedrontados, né? Com aquela situação do medo, né? Que chega com medo danado. E às vezes chegam dementados, mas com problemas mentais tremendos. Não tem quase condição de entender o que a gente está colocando para ele. Tem aqueles que chegam assim, ficam calados, aí o médium não diz nada, você fica assim, o que eu vou fazer, né? Aí ele está tentando se esconder, a verdade é que ele está tentando se esconder. Aí o doutrinador diz assim, o que eu vou fazer? Ele não fala nada, né? Então vamos fazer primeiro uma oração, em voz alta, tal, tentando motivar. Ou então eu vou dizer assim, meu irmão, você pode se aproximar, você está entre amigos. Né? Tem várias alternativas. A gente tem que encontrar a alternativa que se adequa melhor ao caso. E quando o espírito, não sei se deve ter acontecido coisa assim, o espírito fala coisas desconexas, que o dialogador não está entendendo nada do que ele está falando. São dementados. São dementados. Acontece dele ter chegado desse jeito. Não tem condições de coordenação, inclusive. Está tão traumatizado por alguma coisa, aí, mas no meio daquilo que ele está falando, ele vai dar a dica do que é que está, qual é o X da questão dele. E aí você tem que muita atenção para, nesse momento, a gente aproveitar a informação. Aguarda, deixa ele falando as coisas desconexas, que lá no meio vai aparecer alguma coisa.
Quando a gente não consegue de jeito algum, é conduzir a oração, porque a oração sempre clareia as ideias, ajuda. Porque quando a gente, é o que eu disse, quando a gente ora, a gente cria aquele como é que eu digo, aquele círculo de vibração, e aquilo ajuda a pessoa. Mas, veja, a oração não substitui o diálogo, hein? Calma. É isso aí. A oração é um poderoso instrumento, mas tem que ser utilizado no momento adequado. Isso. Tudo que a gente está falando, não entendam como sendo coisas absolutas. E não é fórmula, nunca. Cada caso é o caso, ou seja, você vai, o doutrinador tem que sentir, tem que abrir o espírito, a inspiração espiritual, a inspiração do plano maior, tá? Alguns chegam com um complexo de culpa terrível, não é? Arrependidos, são situações dolorosas, o indivíduo não tem mais confiança em si mesmo, na sua possibilidade de recuperação. Então, aí é um diálogo, ele precisa se aprofundar mesmo, não é? Para que o indivíduo encontre o caminho, ou seja, que ele veja a luzinha lá na borda do poço, né? Para ele sair de dentro do buraco. E não adianta diálogo piegas com isso aqui, tá, gente? Tem que dizer que Deus sempre dá outras oportunidades, né? E aí vem os espíritos com patologias perispirituais, não é? Monoideísmo. E o monoideísmo, o indivíduo, ele, o tempo todo ele fala daquilo mesmo e repete aquilo. E aquilo é o que incomoda, às vezes é um ódio exacerbado de alguém. E quando ele já está numa situação mais avançada, ele já se transformou num verdadeiro ovoide. Perde a forma perispiritual e se torna um ovoide, que é utilizado pelos obsessores para drenar energias de encarnados e às vezes desencarnados também. Então eles podem ter deformações e até se apresentar com zoantropia ou licantropia, não é? Que deu essa ideia de que o homem pode se tornar lobo. Que alguns médiuns viram isso no passado aí e acharam que era alguém encarnado, né? Que tinha se transformado em lobo e criou essa ficção aí que é folclórica, né? Um folclore. E depois é o vampirismo com repercussões orgânicas, que seria também caso de possessão, epilepsias, neuroses variadas. Geralmente, esses espíritos só são trazidos quando o grupo está muito afinizado, quando o grupo tem condições de atender, porque são atendimentos difíceis. Para você reconhecer, por exemplo, um espírito que está deformado, que não consegue se comunicar, você não tem que dialogar, você só tem que falar em Jesus, você tem que falar no Evangelho, não tem que fazer preces. E ele vai receber o choque anímico que ele precisa do médium e a assistência fluídica dos benfeitores amigos. Mas não é simples assim. Como a Vera disse, o grupo tem que estar muito preparado, porque tem que ter um clima espiritual, não é muito bem armado, porque senão as pessoas se desequilibram e saem dali drenadas, não é? Então a espiritualidade não encaminha essas situações, salvo quando o grupo está preparado para isso. Não pode ser um grupo iniciante ou um grupo que tem pessoas iniciantes. Tem que ser um grupo que tem longos anos de trabalho e muito equilíbrio para esse trabalho. Estado de inferioridade deliberada, isso aqui é uma situação bastante difícil, acontece muito. Não é um predomínio do interesse de baixo nível evolutivo por rebeldia, paixões ou imediatismo. Indivíduos ligados ao dinheiro, indivíduos ligados ao sexo, indivíduos déspotas que dominaram a família, que foram prepotentes no ambiente de trabalho. Né? E eles não querem sair da situação que estão. Eles são rebeldes nesse sentido. Somos o que somos e nós assumimos. Vocês já não viram entre vocês? Ah, eu sou assim mesmo, assumo que eu sou assim, eu não tenho jeito, eu não quero. Isso acontece também no plano espiritual, gente. Tá? Esse tipo de espírito que se fixa na inferioridade da alma porque quer, porque não tem o menor interesse em modificar a sua vida, eles são complicados. O que eu faço com eles, hein? Me conta, o que vocês acham? Qual é o direcionamento que se daria no atendimento desse? Só para levantar algumas ideias para vocês terem pelo menos algum ponto de partida. Sem forma. Eles têm que observar o que o comportamento deles está causando a eles mesmos. Né? Eles têm que criar. Aí, como é que nós, facilitadores, dialogadores, conseguimos
facilitar isso para eles, né? Como é que a gente diz assim, ó, é isso aqui que vai te acontecer, né? Ou preste atenção no que tu tá fazendo com você mesmo. Como criar essa awareness? Isso é uma saída. Vocês dizem uma Eu coisa? falo orar, né? Orar. A oração também é importante, mas eu acho que realmente nós temos que realmente fazer com que ele enxergue a situação em que ele está vivendo. Eu acho que é uma questão tanto de encarnado para desencarnado, né? Uma pessoa nessa situação que a gente vê muito encarnado, se realmente eles querem ser o que é. E se não é uma baixa autoestima. E se não é uma maneira de mascarar também, de de se proteger. autoproteção, de um medo de mudança. Claro, o medo da mudança. Nós não temos medo de mudar, medo do desconhecido. Mas talvez seja um medo estranho, porque se a gente botar no nível do encarnado, acho que fica um pouco mais fácil, porque... E tem que sempre considerar isso. É por isso que a gente diz que o dialogador, não é, de um trabalho mediúnico que não tem experiência, deveria visitar lar de velhinhos, não é, para conversar com os velhinhos, bater papo, não é, visitar enfermo em hospital. Isso ajuda muito para a gente, porque é a mesma coisa, só que o indivíduo só não tem o corpo de carne, tá certo? Então isso facilita demais. E tem uma situação desses espíritos, não é, que normalmente eles são profundamente infelizes. Profundamente infelizes. E aí talvez a gente encontre com alguns deles a brecha por aí. Baixa estima também. Baixa estima. E uma máscara para se proteger. Isso é um escudo. Essa indiferença suposta, porque é suposta, é um escudo para se proteger de alguma coisa. Se a gente descobrir do que ele está querendo se proteger, pronto. E às vezes ele revela isso no momento de estar conversando. E às vezes ele só compreende depois de que a gente mais ou menos o leva a ver a situação que ele está vivendo. Aí é que ele vai compreender os prejuízos que ele traz para ele mesmo da situação que ele está vivendo. Isso é uma coisa importante também. Já houve casos de despertar com a pergunta: mas você nunca teve ninguém? Ah, não, nunca, ninguém me amou. Mas isso não existe, não é? E aí vai falando, de repente ele diz, e aí lembra de alguém. Normalmente a gente já está sendo inspirado, porque esse alguém está em condição de ajudá-lo, não é? É uma das saídas também, né, gente? Tem várias, a gente tem que sentir na circunstância em si, não é? Estado de inferioridade deliberada ainda, nós vamos encontrar os viciados, não é, gente? Isso é inferioridade voluntária, tá? Porque o indivíduo ele pode estar viciado e ter dificuldade de sair da situação, porque agora a coisa está bem profunda, mas ele entrou porque quis, se deixou levar e se acomodou na situação. Algum dia ele mesmo vai ter que sair daí. E é o que faz, não é, normalmente os tratamentos, é fazer com que o indivíduo encontre nele mesmo os elementos que o levem a não querer mais o vício. Tá bem? Ah, e tem droga no mundo espiritual? Eles vêm vampirizar os que são encarnados, né? Para poder, então, se utilizar da droga que lá não é fabricada, né? Eu já vi, inclusive, filminho colocando que no atendimento, para que eles não sofram, vem um espírito benfeitor e dá uma dose para ele. Realmente, sabe? Realmente, tem umas fantasias que são dolorosas. Carlos, nesse sentido, eu já tenho visto situações em que o doutrinador oferece, ele pede uma droga, uma bebida, e o doutrinador tem outra coisa aqui mas é uma droga? É uma bebida? Não, mas é uma outra coisa. Daí a água é oferecida, muitas vezes ajuda naquela sina, ele é ajudado. O que você tem a falar a respeito disso? Não deixa de ser um subterfúgio, tá? Porque o âmago da problemática do indivíduo não é receber alguma coisa que substitua, não é o vício que ele está, não é? Mas é ele solucionar a problemática interna que o levou ao vício. Então pode funcionar como um paliativo num dado momento. Mas isso aí não pode jamais ser uma regra. O que acontece é o seguinte, a necessidade dele não é de ser um remedinho, não. O remédio está no Evangelho. O remédio está na reforma interior, na transformação moral dele.
Então, se a gente começar a arrumar subterfúgios, se a gente começar a arrumar caminhos de desvio, a gente nunca vai conseguir levar a pessoa pelo caminho reto que ela precisa seguir. Tá? Tomemos cuidado para a gente não enganar. O doutrinador não pode nunca fingir alguma coisa. Ele não pode inventar alguma coisa que pode não existir. Certo? A gente não pode criar uma fantasia na nossa cabeça e achar que o Espírito tem que acreditar naquela fantasia da nossa cabeça. Nós estamos vendo realmente se ele vai receber uma aguinha? Nós estamos vendo. A intuição existe, tá? Mas... A inspiração também. A inspiração também. Agora, o que acontece é que nós devemos o máximo possível nos pautar pelo atendimento espiritual. O material, ele está dentro de montão. Ele está muito ligado à matéria. O que nós temos é que conduzir para o lado oposto disso. É conduzir a espiritualização, a espiritualidade. É difícil? É. É mais complicado? É. Mas a gente não pode simplesmente, para aliviar uma situação momentânea, gerar uma outra situação de dependência. Certo? Aí os rebeldes, orgulhosos, são também, não é, atrasados voluntários. No estado de inferioridade deliberada ainda, nós temos os mistificadores e os obsessores. O espírito mistificador é que ele finge. A gente já viveu situações em que é o mesmo espírito que se manifesta numa reunião mediúnica 3 vezes pelo mesmo médium. Uma hora ele é uma criança, outra hora ele foi um sujeito que sofreu um acidente, num outro momento ele é um recém-desencarnado. Mas o que acontece? A gente percebe pela característica que é o mesmo espírito que está se comunicando, é um mistificador. É muito complexo, porque quando acontece isso, o médium está dominado e ele não aceitará ajuda. O mais comum é que esse espírito carregue o médium embora do grupo, que entra num processo de fascinação. E é muito difícil de ajudar. E é muito difícil para o dirigente ou para o dialogador, é muito difícil identificar o que está acontecendo. Só a experiência, o conhecimento é que faz com que a gente identifique a mistificação. Agora tem casos de mistificadores eventuais, como esse do caso Cláudio. Era um mistificador que chegou ali, não tinha uma ligação com o médium, não é? Ele chegou para ser atendido e veio fingir, naquele momento do atendimento, que ele ia dar uma mensagem para todo mundo, para tomar o tempo do grupo e aí, não é? Não teria maiores consequências, em princípio, além disso. Salvo se o dirigente não percebe, ninguém percebe, ele faz aquilo naquela reunião, na outra ele volta da outra comunicação, na outra ele volta da outra comunicação, a hora que vê o grupo está... Os mistificadores são normalmente de 3 tipos. Ou ele está querendo enganar o médium e tirá-lo da situação, daquela reunião, ou ele está querendo destruir o grupo, ou o movimento espírita, não é? Ou ele é um espírito leviano brincalhão, que está disposto a se divertir com o grupo. Tudo bem, gente? Os obsessores vai variar ao infinito, as ações deles. Nós vamos ver que eles às vezes trabalham sozinhos, às vezes trabalham em grupos, não é? Então, no estado de inferioridade deliberada ainda, nós vamos encontrar os pseudo-sábios. Aqueles que tomam a parte que eles conhecem pelo todo. E aí querem dar lição em todo mundo, né? Querem dar mensagenzinha de orientação. E os ateus chegam no mundo espiritual, né? E continuam não acreditando que Deus existe. Certo? E continuam buscando as satisfações da matéria, que eles já não podem ter mais, e nesse caso se tornam obsessores, vampirizadores de outras pessoas, né, por causa desse posicionamento. E a congregação, então, das regiões espirituais inferiores, os religiosos, que desencarnaram e tiveram decepção com a religião e que formam congregações no mundo espiritual. Alguns, inclusive, conseguem materializar essas congregações aqui entre nós. E nós já visitamos, né, congregações formadas por esse tipo de espírito aqui na Terra. Tá bem? Eles encarnaram. Complexo. Eles desencarnados influenciam os encarnados que formam congregações. Tá? Eles estão decepcionados com a religião, então eles enganam as pessoas,
não é? Estão revoltados para afastá-los da religião. Até cria algum tipo de religião para isso. Congregação das regiões espirituais ainda, os enviados, que são os chamados juristas, coletores de informações, planejadores, verdugos, magnetizadores, que atuam em grupo. Não é? Eles planejam a ação, não é? De destruir um grupo, por exemplo. E eles examinam a situação de cada um dos elementos do grupo, do próprio grupo, o que o grupo faz, quais são as nossas debilidades, qual é o nosso ponto fraco, e aí vão atacar cada um no seu ponto. E quando o grupo tem condições, eles são levados à manifestação. Aí, então, eles são levados para o atendimento. Tipo de doutrinação que precisa muito conhecimento e um grupo muito harmonizado. Também dificilmente ele vem quando o grupo não está preparado. E ainda, nas congregações de regiões inferiores, tem os dirigentes. Esses dificilmente se manifestam. Quando eles se manifestam, é porque o grupo trabalhou muito já. Os elementos que fazem parte, ele vem tomar contas, né, vem saber o que é que, afinal de contas, estão fazendo com a equipe dele. Trabalho de desobsessão mais profundo. Entidades que são usadas como fonte de enfermidade ou perturbação, que são os desequilibrados, e os enfermos, como a gente já colocou, os ovoides, não é? Que são acoplados às pessoas que eles querem obsidiar, dificultar, e que esses são espíritos que normalmente não têm muita consciência. A pessoa vem para o atendimento fraterno e o espírito é encaminhado para ser atendido na reunião. Lá, e ele se apresenta às vezes como o enfermo que é, ou a pessoa, um espírito desequilibrado, e ele é atendido. E os ovoides muitas vezes requerem operações espirituais. Aí um ovoide, por exemplo, está acoplado, às vezes na atividade do passe, e é retirado sem que a gente nem perceba que está acontecendo. E como é que um ovoide se manifesta? Não se manifesta. Não se manifesta. Os ovoides são atendidos indiretamente. Outras congregações espirituais, antigos escravos africanos e indígenas, que se manifestam nas reuniões. E aqui é uma situação bastante característica e de discriminação. Nós criamos grupos e queremos manter os antigos escravos africanos no mundo espiritual como escravos agora dos nossos serviços. Aqui. Tá bem? Então, um espírito que ele foi escravo numa encarnação, ele deve ter tido outras, muitas, que ele não foi escravo. Por que ele tem que se manifestar como escravo africano? Percebeu? Então, quando ele se manifesta, normalmente ele está precisando de ajuda para sair daquela situação. E quando a gente acha que ele está orientando nessa característica, normalmente ele é um espírito necessitado. Tá bem? Mas às vezes tem médiuns viciados. Então nós vemos no livro como é que é? Hein? Loucura e Obsessão, a situação de Bezerra de Menezes se manifestando num grupo de Umbanda e o médium falando com o preto velho, que era uma questão do médium, não era de Bezerra. Bezerra não ia falar com o preto velho, mas o médium manifestava a Bezerra como se fosse o preto velho. Por que Bezerra se submeteu a isso? Porque queria ajudar a família que estava recorrendo e tinha méritos. Tudo bem, gente? E então os indígenas também, não é? Nós estamos chegando ao final aqui, então, não é? Demos uma passada, não entramos até no diálogo com alguns espíritos mais difíceis, porque não é a realidade nesse momento, não é do grupo. Então, nós demos mais ênfase àquele tipo de entidade que se manifesta ainda nesse momento, tá certo? E que se manifestará num grupo iniciante também, para quem vai começar a prática mediúnica, não é? Uma coisa que vocês ficaram pendentes, alguma questão que vocês queiram levantar, aproveitar esses últimos minutos que nós temos para... Temos 6 minutos. Para aquelas entidades religiosas que desencarnaram e não encontraram a realidade religiosa que elas tinham aqui e estão revoltadas com Deus e com Jesus, a oração nessa situação não funcionaria, né? Porque elas ficarem revoltadas. Em toda situação funciona, mas tem uma coisa que é importante a gente saber, que no plano espiritual também tem congregações religiosas que não são espíritas, que estão dedicadas ao atendimento desse tipo de entidade. Geralmente quando eles vêm é porque o grupo está preparado.
E geralmente eles vêm trazidos por elementos dessas instituições. Tá? Aí existem sacerdotes desencarnados, católicos, que continuam sacerdotes católicos. E que eles atendem os católicos que têm dificuldades de adaptação ao plano espiritual. Mas eles estão revoltados com Deus, com Jesus, por causa... Existem muitos nessa, principalmente aqueles que se rebelam contra a própria existência de Jesus. Né? Na verdade, nós recebemos já alguns, né, Carlos? Tivemos atendimento a alguns, por exemplo, o rabino desencarnado, que não aceitava Jesus de forma alguma. Essas pessoas têm traumas profundos, geralmente de encarnações muito anteriores. O atendimento delas não é facultado a um grupo iniciante, não é facultado a um grupo que não tem ainda a harmonização necessária, os anos de trabalho juntos necessários, a um grupo que flutua. E o dialogador experiente, porque às vezes tem que levar o espírito à origem do seu problema. Leva o diálogo com a sombra, a gente vê. Tem que fazer um processo de retrocesso no tempo para que ele possa entender o que é que aconteceu. Né? É um atendimento muito complexo. E cada caso é um caso. Mas são atendidos, viu? Alguns deles que estão mais rebelados, não é? São mais difíceis. Mas tem alguns que são desiludidos. Agora, por exemplo, para os católicos, que participam, por exemplo, desses agrupamentos espirituais, que combatem o próprio espiritismo, uma solução muito simples está em Francisco de Assis, a mensagem de Francisco. A mensagem de Francisco é uma coisa que comove os espíritos mais endurecidos. A maioria deles veio dessa igreja opulenta, dessa igreja que foi confrontada pelo próprio Francisco de Assis. E a figura de Francisco de Assis é uma figura católica que eles reconhecem. Por exemplo, esse é um exemplo que eu estou dando, porque existem várias alternativas, tá? Essa é uma das alternativas, existem várias. Respondemos o que você queria? Alguma dúvida mais? Não vai haver resposta para tudo, tá, gente? No momento. E a vivência, a experiência que vai nos levar a encontrar muitas vezes soluções, né, para as problemáticas que a gente vai identificando. O importante é que a gente faça bem aquilo que nós estamos fazendo no momento que a gente tem a oportunidade. E que a gente compreenda que o grupo mediúnico é uma entidade coletiva, que é composta por nossas individualidades. Então, o grupo é o resultado do conjunto. A minha contribuição é fundamental, porque conforme eu dou para o grupo corresponde àquilo que eu estou doando, não é? Então, quando eu estou desequilibrado e eu venho para o trabalho mediúnico, o meu desequilíbrio vai refletir num percentual X para a característica geral daquele grupo. Agora, também, quando eu falto muito por desequilíbrio, eu estou precisando de um bom tratamento. É preciso, né, por isso ter as regras do grupo, que a gente combina ao longo do tempo e que a gente aplica, que é o que a gente chama de acordo de grupo, tá certo? É muito importante a gente aplicar o acordo de grupo para que a gente tenha condições de um compromisso que a gente assume com a gente mesmo. Tá? No estilo assim, eu sei que isso aqui é sério e eu tenho dificuldade de disciplina, alguma coisa assim. Então eu vou aderir a um acordo de grupo para que me ajude a cumprir com aquilo que eu preciso, que eu sei que é necessário e que eu sei que os demais também estão buscando. E eu vou buscar junto para que então a gente, no conjunto, consiga chegar aonde a gente tem que chegar. Então entender isso, um trabalho mediúnico não depende só do médium, ou dos médiuns. Ou do doutrinador. Ou do doutrinador. Ele depende do conjunto todo. E ele só se fará na medida em que o conjunto amadurece junto. Quando não há o amadurecimento de um dos elementos que não consegue, aquele elemento ele pesa no grupo, dando o seu percentual de imaturidade. Né? Daí não dizemos que certas entidades só podem ser atendidas em grupos que estão trabalhando há muito tempo, harmonicamente, com muita experiência. Né? Graças a Deus e à bondade divina, nós só recebemos aquilo que nós temos condições de atender. Então, o que vocês receberem, vocês têm condições de atender. Então, não vamos desesperar. Mas como é que eu vou atender? Não. Deixa fluir a inspiração. Não importa se comunicou porque já tem condição. Não importa o que os outros estejam pensando. Eu não estou preocupada com a opinião de fulano, ciclano, beltrano.
Não estou preocupada com isso, estou preocupada em atender a entidade que está na minha frente, que está necessitada, que veio aqui porque eu tenho condição de atender. E eu vou dar o melhor de mim. Essa é a reação, é mais lógica, mais correta.